Bem, se você puder ficar em pé. Glória a Jesus. As crianças podem ir para a administração deles. Temos uma criançada maravilhosa, abençoada hoje aqui. Glória a Jesus por isso. Eles vão lá para a administração deles. E você fique em pé, se você puder. E abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Talvez nossa última meditação nas narrativas do Antigo Testamento contidas no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 45, do verso 4. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se puder dar mais um pouco de volume, irmão Joaquim, eu forço menos aqui. Livro do Gênesis, isso, capítulo 45, a partir do verso 4, diz assim, o santo livro do Senhor. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Agora pula lá para o capítulo 50. No verso 19. Capítulo 50, verso 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Senhor, mais esta vez nos apresentamos diante de Ti em súplica e em oração. Precisamos do Senhor para que a nossa vida seja tocada pelo Teu Espírito nessa noite e possamos ouvir a Tua voz. Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Toque o nosso coração, nos quebrante, nos confronte, nos conforte, nos console através da Tua palavra, Pai. Precisamos, ó Deus, que o Senhor fale nessa noite aqui. Para isso nos apresentamos como um instrumento, como uma ferramenta do Senhor, para que nosso coração seja totalmente ministrado pelo Teu Espírito nessa noite, e que, sendo tocado pelo Senhor, ó Deus, que esse mesmo Espírito Santo nos capacite a aplicar a Tua palavra ao nosso coração, e também nos dê o poder necessário para colocar em prática tudo aquilo que falares conosco. Nos colocamos humildemente na Tua presença, suplicando isso em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Irmãos, o que determina o destino ou as circunstâncias da nossa vida? Quais são os fatores determinantes daquilo que acontece ou deixa de acontecer conosco? Nós cremos que o nosso destino, a nossa trajetória, tudo aquilo que acontece conosco, cada passo da nossa vida está sob o controle de Deus? Ou cremos que as circunstâncias, as nossas decisões e a nossa vontade podem determinar a trajetória, o destino e os pontos pelos quais nós passamos nessa vida? O que determina o que vai acontecer conosco, o que determina o destino
que nós estamos caminhando em direção a Ele. Uns creem que tudo está traçado, uns creem que tudo está determinado e que cada circunstância da nossa vida são ferramentas e instrumentos que Deus usa para nos levar até o ponto em que Ele deseja que nós estejamos. Outros creem que somos protagonistas da nossa própria história, que somos coautores juntamente com o Senhor. O Senhor é o autor da nossa história, mas nós contribuímos com essa escrita e ajudamos Deus a escrever a trajetória da nossa vida de acordo com as decisões que nós tomamos. Quando a gente vem para a Escritura para estudar a vida desse personagem que está em foco nessa noite, o personagem José, que nos é relatado nos capítulos 30 até os 50 do livro do Gênesis. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta a partir do capítulo 30 do livro do Gênesis aí, se você puder. Se for eletrônica, deixa a Bíblia ligada. O texto que nos é apresentado nesse trecho da Escritura Sagrada, nesses 20 capítulos da Escritura, nos relata a história de José e nos ensina como Deus pode usar as mais diversas circunstâncias para cumprir aquilo que Ele tem como propósito na vida de uma pessoa. Eu ouvi um certo tempo atrás e concordo com essa colocação e tenho ela como um princípio para mim, de que nem todos os passos que eu dei na minha vida até hoje foram certos, mas eu tenho plena convicção de que Deus usou cada um deles para me trazer exatamente onde eu estou hoje. Não tomei decisões acertadas todas as vezes, já cometi muitos erros e ainda cometerei vários, enquanto o Senhor não vier nos buscar. Se o Senhor vier ainda hoje, eu vou errar menos, mas se o Senhor ainda demorar, eu errarei muito ainda na vida. Mas eu sei que, na minha maneira de crer, que a soberania de Deus não me permite sair fora da sua vontade, e não importa se os passos que eu der na minha vida serão certos ou errados, Deus conduzirá os meus pés para aquilo que Ele tem de plano para a minha vida, aquilo que Ele deseja para mim, e é o lugar onde Ele quer que eu esteja. O Senhor canaliza todas essas coisas para me manter no centro da sua vontade. E a história de José é uma história mais ou menos assim. A história da soberania de Deus manifestada na vida de um homem, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. E ao estudar a história de José hoje, nós temos como proposta usar essa história inspiradora, com foco nela, olharmos e fazermos uma comparação com a nossa própria história. Olhar para a história de José e comparar a história desse homem com a nossa, para tentar compreender um pouco disso, de como Deus está usando cada circunstância, cada situação, cada acontecimento da nossa vida para o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não são as melhores coisas, não são algumas coisas, não são poucas coisas, mas são todas as coisas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É bem verdade que muitos passam por aflições tremendas, por dores que parecem ser insuportáveis, por angústias e tribulações e que parecem que não vão passar. É bem verdade que alguns recebem fardos para carregar que parecem ser muito mais pesados do que a condição que a pessoa tem. Mas a Escritura nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se você ama Deus, se você ama Jesus, você pode acreditar que todas as coisas, até as mais difíceis e aquelas que você não consegue compreender, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E estão cooperando para que a sua história seja uma história de bênção na presença de Deus. E a história de José nos mostra um pouco sobre a soberania de Deus que acrescenta bênção na trajetória da vida de um homem. Quem foi José?
O texto que nós mencionamos aqui, esses 20 capítulos do livro do Gênesis, nos apresentam a história desse homem, nos apresentam quem foi José. Eu gostaria de discorrer um pouco sobre a história dele, sobre alguns pontos importantes da história desse homem, para depois fazermos algumas aplicações práticas para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa realidade. José foi um homem que nasceu também por causa de um milagre. Assim como seu pai Jacó, o nascimento de José foi um milagre. A mãe de José era a esposa favorita de Jacó, Raquel, a mulher por quem Jacó se apaixona logo na chegada à casa de Labão. Mas quando Jacó se casa com a mãe de José e também com a tia de José, porque Jacó se casa com as duas filhas de Labão, a mãe de José era estéril. E depois de Jacó ter tido 11 filhos e 10 filhos e uma filha, nasce José, o 11º filho homem de Jacó, 12º de toda a sua prole. E José é o nascimento que acontece por causa de um milagre, e um nascimento que traz esperança. Quando José nasce, Raquel coloca nele esse nome e diz assim: que Deus me acrescente outro filho. O nome de José significa Deus acrescenta. O nome de José significa aquele que veio para acrescentar alguma coisa. José nasce como um milagre, ainda na terra distante onde Jacó habitava, ainda na casa de Labão. José nasce e se torna o primeiro filho da esposa favorita de Jacó, da esposa pela qual Jacó era apaixonado, o único filho que Raquel tinha até então. Passa-se um tempo, Jacó volta para sua terra e Raquel tem mais um filho. E nesse nascimento do segundo filho de Raquel, José passa por uma perda dolorosa, a morte da mãe durante o parto do seu irmão. Raquel, ao morrer, coloca o nome no filho de Benoni, que significa o filho da aflição. Mas Jacó não permite que esse nome seja assim, e muda o nome do filho para Benjamim, que é o filho da felicidade, o filho da minha mão direita. Jacó percebe que tinha perdido a esposa, que José tinha perdido a mãe, mas que ainda havia um alento de felicidade. Benjamim, o único irmão de José, o filho da felicidade, o filho da mão direita, o filho que, mesmo no momento de aflição, traria alegria. Aqueles dois meninos vão crescendo, José vai crescendo, Benjamim também. A mãe já não está mais presente, a mãe falecida, e José começa a ter relacionamentos complicados com o seu pai e com os seus irmãos. José começa a ser preferido pelo pai, começa a ser mais reconhecido pelo pai do que os seus irmãos, e isso causa conflito na família. Os irmãos ficam enciumados. Já não bastasse que a mãe deles não fossem as favoritas do pai, porque eles eram filhos de 3 mulheres diferentes, eram filhos de Lia, de Zilpa e de Bila, não é? Então eles já tinham problemas com essa questão de serem filhos de mães diferentes, mães que o pai não amava tanto quanto a mãe de José, e agora o José também se torna o filho favorito do pai. E José tem aquele relacionamento conturbado já com seus irmãos. Ele se torna meio que um gerente do próprio pai, observa o trabalho dos irmãos. Os filhos de Jacó tinham se tornado homens muito maus. Nós vimos na nossa ministração anterior, os filhos de Jacó chegaram ao ponto de assassinar todos os homens de uma cidade à traição, tamanha maldade que havia se instalado entre os filhos de Jacó. E aí aquele conflito vai se intensificando até o ponto em que José começa a ter sonhos, e talvez por falta de maturidade, talvez por falta de saber como colocar, ele vai falando sobre os seus sonhos, e esses sonhos que José tem vai causando ainda mais conflito na família, a ponto de o próprio Jacó repreender o filho, porque os sonhos de José sugeriam que ele se tornaria maioral entre todos os seus irmãos e até em relação ao seu pai e à sua mãe. E aquilo desagradou o próprio Jacó e principalmente os seus irmãos. Então esse ambiente começa a ficar tão tenso que chega um momento em que os irmãos de José praticam uma grande maldade contra ele. José, numa das suas
vistorias ordenadas pelo pai, quando ele vai conferir o trabalho dos irmãos no campo enquanto apacentam os rebanhos de Jacó, ele é pego à traição pelos seus irmãos e é vendido como escravo para o Egito. Não é? Eles pegam José, lançam num poço e depois tiram José do poço e vendem para os parentes, os descendentes de Ismael, os midianitas, ou conforme alguns textos dizem, os ismaelitas. José é vendido para o Egito. Os irmãos de José vão até o pai e dizem assim: olha, o filho preferido do senhor morreu. Eles matam um animal, molham toda a roupa de José no sangue desse animal e levam até o pai e dizem: ó, o filho do senhor, ele morreu, ele deve ter sido estraçalhado por uma fera. E aí o pai de José agora passa a ser um homem triste. A alegria que Jacó tinha vai-se embora. Diz o texto que ele fica de luto e recusa ser consolado. A alegria do pai vai-se embora. Talvez você conheça bem essa história já, ou talvez estejamos falando para pessoas que ainda não ouviram essa história, ou já ouviram, mas não tão detalhadamente. José chega ao Egito, levado por esses homens que o compram como escravo, e ele é vendido a um homem chamado Potifar, que é capitão da guarda do faraó do Egito. E aquele que acrescenta, conforme recebeu esse nome da sua mãe, ele passa a viver na casa de Potifar e começa a acrescentar. Diz a palavra de Deus que José começa a prosperar na casa de Potifar, e sendo escravo, ele é abençoado, tudo que ele coloca a mão prospera. E o Senhor abençoa José, e José começa então a se destacar entre os demais escravos, a ponto de se tornar, na casa de Potifar, como um mordomo, cuidando de tudo aquilo que Potifar possuía. Mas naquele lugar José não foge totalmente das aflições e das tribulações da vida. Vivendo aquele contexto, José começa a ser tentado pela esposa do patrão. E uma coisa que me chamou bastante atenção estudando esse texto ontem é que não foi uma vez nem duas. Diz o texto que todos os dias a mulher de Potifar tentava José. Rapaz com 17 anos de idade, longe de casa, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha nada. E a mulher de Potifar tentando ele todos os dias. E o José resistindo à tentação. Até que chega um ponto em que ela acua José, ela prende José, ela segura José, e ela fala assim: eu não vou fazer isso, porque eu não vou cometer essa maldade contra o seu marido, e muito menos pecar contra Deus. E porque ele resiste à tentação, ele é acusado injustamente e é jogado na prisão. José vai parar na cadeia, e lá na cadeia aquele que acrescenta continua acrescentando. Ele continua sendo uma bênção na prisão. Ele chega e vai ajudar o carcereiro, vai ajudar a cuidar dos outros presos, ao ponto do carcereiro entregar as chaves da cadeia na mão dele e falar assim: você vai cuidar de tudo agora aqui. E ele começa então a ser o secretário do carcereiro, começa a ajudar a administrar a cadeia onde ele estava preso, injustamente até. E nós já estamos no capítulo 40 agora do livro do Gênesis, quando a gente descobre que José estava fisicamente preso, mas estava espiritualmente livre. A cadeia tirou José do convívio dos outros escravos e dos amigos da casa de Potifar. Estar no Egito tirou José, desconectou José da sua família e do seu amado pai, mas não tinha desconectado José de Deus. E José, naquele momento, ele, ali na prisão, sendo abençoado por Deus, abençoando as pessoas que estão ali, ele ouve o sonho do padeiro e do copeiro do faraó, que estavam presos também, e o Senhor fala através de José a interpretação daqueles sonhos. A palavra de José é cumprida. O que José disse que aconteceria, acontece. Porém, ele não recebe o reconhecimento que ele gostaria. Quando o copeiro é restituído ao seu cargo, José diz a ele assim: quando você voltar para o palácio, lembra de mim, me ajuda, fala com o faraó a meu respeito, não é? Mas o copeiro simplesmente se esquece de José, ele não lembra de José, e isso é a providência de Deus. Já ouvi o pregador dizendo o seguinte: imagine se o copeiro chega lá no palácio real e se apresenta diante do faraó,
fala assim: olha, Faraó, deixa eu contar um negócio para você. Eu conheci um rapaz na cadeia que é gente boa. O senhor podia deixar eu trazer ele para cá, para o palácio, para ele me ajudar a lavar os copos aqui, para fazer alguma coisa aqui no meu serviço. Não é? Esse pregador disse o seguinte, né? Se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, teria sido transformado no máximo num bom lavador de copos. No lugar do copeiro, aquele não ia ficar, não é? Mas o copeiro se esquece de José, mas Deus não se esquece. E aí, depois de 2 anos, ali naquela prisão, sendo esquecido pelo copeiro, ele é lembrado por causa daquilo que havia realizado 2 anos atrás. O Faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho do Faraó, ele fica preocupado, tribulado, e aí sim o copeiro lembra, fala assim: olha, tem um homem lá na cadeia, que Deus fala através dele. E José é chamado, e lá no capítulo 41, a partir do verso 14, José ele vai, se apresenta com coragem diante do Faraó, sem rancor, sem mágoas, não é? Ele não, ao ouvir ou ao ser chamado à presença do Faraó, disse: agora lembraram de mim? Então agora eu não vou interpretar coisa nenhuma, não é? Agora vocês lembraram de mim? Já estou 2 anos aqui nessa cadeia, sem dever nada. Não é isso que acontece. José se apresenta corajosamente diante de Faraó e fala a verdade. Quando o Faraó apresenta o sonho, ele fala assim: olha, vai acontecer isso e vai acontecer isso. O senhor vai ter fartura, mas também vai passar fome. A terra vai produzir muito, mas depois não vai produzir nada. Serão 7 anos de fartura e serão 7 anos de que a terra não produzirá nada. Mas José não para por aí. Aquele que acrescenta agora está acrescentando soluções. E sem perguntar, sem ser perguntado, sem que ninguém pergunte a sua opinião, José termina de dar a interpretação do sonho e fala assim: olha, eu acho que o senhor tem que fazer o seguinte. Não é sem... Faraó não pediu a opinião dele. Ele falou assim: aproveite os 7 anos de fartura, guarda o mantimento, e nos 7 anos de fome o senhor vai ter que servir para as pessoas. E aí o Faraó ouve a ideia de José e fala assim: aonde a gente vai encontrar uma menina que não só sabe dizer o que vai acontecer, como também sabe acrescentar uma solução ao problema? O Faraó nomeia José vice-rei, governador de todo o Egito. José agora conquista a sua liberdade. O sofrimento chega ao fim. O Faraó muda o nome dele para Safenat-Paneia, que significa Deus salva. Casa José com uma mulher, uma devota de um Deus estranho. É um perigo muito grande quando a prosperidade chega de forma repentina. Muitas pessoas podem se perder. Há alguns estudiosos que sugerem, inclusive, que nesse momento José começa meio que a entrar numa crise de identidade, porque ele se casa com uma mulher, filha de Potífera, sacerdote de On, e o primeiro filho de José, no tempo de abundância que agora ele está vivendo, ele coloca o nome de Deus me fez esquecer a terra dos meus pais, não é? O primeiro filho de José recebe esse nome, e nos parece às vezes, segundo sugestão de alguns estudiosos, que José estava meio que se desviando do seu propósito, se esquecendo, porque é muito fácil nos momentos de abundância, nos momentos de prosperidade, nós nos afastarmos do Senhor. Mas nasce o segundo filho, e agora José parece que meio que volta para a consciência, e ele coloca assim: o Deus dos meus pais fez prosperar em terra estranha. Nome do segundo filho de José, Manassés, não é? Ou Efraim, não sei a ordem deles aí. Mas o primeiro filho significa Deus me fez esquecer a minha aflição, e o segundo filho é Deus me fez prosperar em terra estranha. A profecia se cumpre, capítulo 41, a partir do verso 53. O tempo de fartura acaba e começa a fome. E lá na terra distante, lá em Canaã, o pai Jacó, que havia perdido seu filho, agora precisa tomar uma decisão difícil: mandar os demais filhos atrás de comida, no momento em que a comida era escassa. Fico imaginando que a criminalidade deve ter aumentado muito naquele tempo, não é? Nós estamos vivendo um tempo da história, estamos meditando sobre o tempo da história, em que era a lei do mais forte que sobressair. Aquele que tinha mais força
ganhava daquele que era mais fraco. E Jacó é obrigado agora a mandar os seus filhos para o deserto. Um homem que já havia perdido um filho no deserto precisa mandar os outros filhos ir numa viagem difícil, perigosa, numa terra estranha, diante de um rei que ele não conhecia, para buscar alimento. E Jacó toma essa decisão e envia os seus 10 filhos para o Egito para buscar mantimento. E lá no Egito agora começa a acontecer o acerto de contas com o passado. José agora tem um encontro com seus irmãos, a partir do capítulo 42 do livro do Gênesis, se você estiver acompanhando. Quando os irmãos de José chegam e José os reconhece, José ouve eles conversando na sua língua materna, e José começa a acusá-los de espionagem, começa a testar os seus irmãos. Ele começa a perceber uma mudança no caráter daqueles homens. Aqueles homens maus que mataram todos os homens da cidade de Siquém à traição, aqueles homens que venderam José para o Egito, aqueles homens que estão já há 13 anos vendo a aflição do seu pai, a tristeza do seu pai, agora começam a ter o seu coração quebrantado. E quando José começa a acusá-los de traição, de espionagem, eles começam a dizer assim: Deus está nos visitando por causa do nosso pecado. Deus está nos punindo pelo que nós fizemos ao nosso pai e ao nosso irmão. E José começa a ver os irmãos mudando de atitude. Nos versos 45, no capítulo 42, no verso 25, a mudança agora começa a haver no coração desse povo, daqueles irmãos de José. Eles voltam para o seu pai, Simeão fica preso. José fala assim: vocês vão voltar, mas um de vocês vai ficar preso aqui. E quando eles voltam, a mudança de atitude deles começa a aparecer para a gente no texto sagrado. Primeiro, Rúben chega diante do pai e fala assim: pai, deixa a gente voltar para buscar o Simeão, porque se eu não trouxer o seu filho de volta, o senhor pode pegar os meus 2 filhos. Eu estou disposto a me sacrificar no lugar do meu irmão que ficou para trás. Então aqueles que no passado venderam o irmão, agora estão se colocando à disposição para se oferecer no lugar de um irmão que estava preso. Judá, o outro irmão que teve a ideia de vender José, não é? Rúben não queria que fizessem mal nenhum a José, quando você olha lá na história da venda, José como escravo. Porém Judá, ele é o que tem a ideia de vender José. Mas agora no capítulo 43, a partir do verso 15, Judá chega para o pai e fala assim: olha, eu me ofereço para ficar de escravo no lugar de Simeão, caso aconteça alguma coisa e Benjamim não volte, porque a proposta de José era que se Benjamim não fosse até o encontro dele no Egito para provar que eles realmente falavam a verdade, José não mais atenderia aqueles homens e Simeão ficaria preso. E Judá agora, aquele que tinha tido a ideia de vender José, ele se coloca no lugar de ser escravo e de oferecer a própria vida para salvar a vida do irmão que estava preso e de Benjamim, que agora estava indo ao encontro de José. Capítulo 45, chega a hora da verdade, que é o texto que nós lemos. José se apresenta para os seus irmãos, se revela aos seus irmãos, perdoa os seus irmãos e fala assim para eles: olha, não importa o que vocês fizeram, porque Deus usou tudo isso para o nosso bem. Se vocês não tivessem feito o que fizeram, talvez todos nós morreríamos de fome agora. Então, na verdade, vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bem. Aquilo que vocês fizeram, na verdade, era Deus me mandando para cá, na frente de vocês. E José perdoa os seus irmãos. José manda notícias agora para o pai de que está vivo. O pai termina com a amargura, a tristeza do pai passa. O homem que está com o coração apertado, de medo de perder também Benjamim, agora tem a sua amargura toda resolvida e não só recupera Benjamim, como sabe, descobre que José também está vivo. Capítulo 46, Jacó chega no Egito. Pai e filho se reencontram. A família toda é reunida novamente. Capítulo 47. Agora eles têm provisão suficiente não só para sobreviver, mas como para se multiplicar. A Bíblia diz que eles ficam 430 anos no Egito, e de 70 pessoas eles se transformam em 400.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em 400 anos, de 70 pessoas para mais de 2 milhões.
e se torna um grande povo. José, a partir do capítulo 47, continua acrescentando. Aquele que nasceu para acrescentar, continua acrescentando fortuna. Ele compra para Faraó toda a terra do Egito, ele compra para o Faraó todas as pessoas do Egito como escravos, porque José vai vendendo mantimento enquanto o povo tem dinheiro. A hora que acaba o dinheiro, José compra o gado. A hora que acaba o gado, José compra a terra. E a hora que acaba a terra, o povo não tem mais nada para vender, ele compra as pessoas. E todos os egípcios se tornam servos do Faraó, vassalos do rei. E José torna Faraó o homem mais poderoso do mundo naquela época. Capítulo 47, José vai até o pai e faz um compromisso com ele sobre o funeral de Jacó. Jacó está já para morrer e José se compromete a enterrá-lo lá na terra de Canaã, como nós vimos na ministração sobre Jacó. Capítulo 48, José leva os seus filhos agora para Jacó abençoar, e Jacó abençoa os filhos de José e diz que o mais novo será maior que o mais velho, porque a prosperidade de Deus é maior do que o esquecer da aflição. Então, os nomes dos filhos de José fazem diferença na hora de receber a bênção de Jacó. E Jacó abençoa o mais novo primeiro, e diz que o mais novo vai ser maior do que o mais velho. Capítulo 50, texto que a gente leu também, Jacó já é morto, e os irmãos de José dizem assim: agora o José se vinga da gente. Nosso pai estava vivo e veio com essa história que tinha perdoado e que esqueceu, que Deus é soberano, mas agora o pai morreu. E agora a gente vai entrar na fila, porque agora a gente já está no Egito e ele manda na gente. Aqueles sonhos todos que ele tinha lá no passado se cumpriram todos. E agora ele é o nosso rei, não é mais o nosso irmão. Mas José fala assim: na gente, para com isso, eu não sou Deus, eu não estou aqui para punir ninguém. Esqueçam essa história. E ele reafirma o perdão e reafirma a certeza da soberania de Deus. E aquele que nasceu para acrescentar, no capítulo 50, a partir do verso 22, falece, ele morre. Mas antes de morrer, ele acrescenta mais uma coisa, uma profecia. Ele acrescenta uma profecia que ficaria para a posteridade ao partir da eternidade. Ele fala assim: Deus visitará vocês, e vocês vão embora daqui um dia. E o dia que vocês forem, levem os meus ossos. José é colocado no caixão no Egito, é embalsamado, e lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 22, a profecia de José está escrita: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. José é um homem que nasceu para acrescentar. José é um homem que viveu crendo na soberania de Deus e acrescentou bênçãos à sua geração. Essa é a história de José. E o que essa história tem a ver conosco? O que nós podemos aprender sobre a soberania de Deus olhando para a história de José? Algumas lições são possíveis. Primeira lição que a gente pode aprender olhando para essa história, que daria um filme, já foi retratado em vários filmes da história de José. Tem vários filmes sobre a história de José. Mas a primeira lição que nós podemos tirar, talvez muitas outras seriam possíveis, mas a que vamos tentar destacar hoje aqui, é, em primeiro lugar, que circunstâncias adversas não servem de desculpas para não acrescentarmos algo de bom ao mundo em que nós vivemos. Ser rejeitado pelos irmãos, ser injustiçado, ser vendido como escravo, ser dado como morto, ser tratado como um lixo pelos irmãos, não fez de José um injusto, não fez de José alguém amargurado, não fez de José alguém mal-humorado com a vida, não fez de José um homem que se vitimava pelas circunstâncias. Quando chega no Egito, ele tenta ser o mais útil possível. Quando está na casa do Potifar, faz o melhor possível, porque ele sabia que não estava trabalhando com Potifar, nem com os irmãos dele, fazia o que fazia, porque queria honrar a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos sobre a soberania de Deus na nossa vida é que as circunstâncias que se apresentam contra nós não podem servir de desculpa para a gente não ser uma bênção na nossa geração. Então, eu não imagino que dificuldade você possa enfrentar na sua vida,
Não sei quais são as suas limitações. Não sei quanta injustiça ou quanto sofrimento você passa, já passou ou ainda vai passar. Mas eu sei de uma coisa: Deus é bom, Deus é soberano, e em tudo Ele age para o nosso bem. Então não use as circunstâncias da vida, as dificuldades que você tem que enfrentar, como desculpa para não ser uma bênção na sua geração. José não usou. Ele não pegou as dificuldades para se tornar uma pessoa amargurada, inútil, infrutífera, improdutiva na sua geração. José fez o melhor que podia fazer, ainda que tenha enfrentado dificuldades. Segunda lição que nos é possível aprender com essa história é que nem toda dificuldade que nós passamos tem origem em algo errado que nós fizemos, e nem toda dificuldade que nós passamos são para o nosso mal. Às vezes estamos apenas passando por um treinamento. Eu tenho plena convicção de que o homem que aos 30 anos sobe ao trono do Egito para ser governador não era mais aquele menino de 17 anos. Não era mais aquele menino que falava dos seus sonhos, contava os malfeitos dos irmãos, vivia perto do pai e tinha problemas de relacionamento com todo mundo. José era um homem que, para nós, estava sob um plano soberano de Deus, mas precisou ser lapidado também. Para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida, nós precisamos ser preparados. Nosso próximo personagem talvez seja Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto, para depois desfrutar daquilo que Deus tinha para ele, para depois se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. O grande apóstolo Paulo, depois de ter sido criado aos pés de Gamaliel, depois de encontrar o próprio Senhor Jesus no caminho de Damasco, depois de ficar 3 anos na Arábia, lendo o Antigo Testamento e entendendo que Jesus era o Cristo que havia sido predito no Antigo Testamento, ele vai para Jerusalém e é rejeitado. E Barnabé pega Saulo, coloca num navio e manda ele para Tarso da Cilícia. Ele fica lá 14 anos esquecido. E quando é chamado de Tarso, é chamado para ser auxiliar de Barnabé. E é o Espírito Santo que determina isso. E quando os profetas de Antioquia oram, o Espírito Santo diz assim: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que você tem chamado. É Barnabé primeiro, depois Saulo. Então, as adversidades, as dificuldades que nós enfrentamos não significam necessariamente que a gente está no lugar errado, que a gente está fazendo coisa errada, que as dificuldades que nós passamos nem sempre são para o nosso mal. Às vezes nós estamos sendo apenas preparados por Deus. Às vezes o Senhor está nos forjando. Às vezes Deus está nos afinando. Às vezes Deus está nos purificando. Porque assim como a prata purifica o ouro, muitas vezes o sofrimento também nos purifica. Às vezes você cai em um determinado pecado que você achou que não ia cair nunca, para aprender a ter misericórdia e não cai. Às vezes você passa por um sofrimento que você não imaginou passar nunca, para aprender a ser um instrumento de consolo de Deus na vida daqueles que sofrem. É importante que eu e você saibamos que tudo que acontece na nossa vida, ainda que nós não tenhamos compreensão ou não tenhamos provocado, pode ser uma maneira de Deus trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, para nos transformar na pessoa que Ele quer que nós sejamos. Porque antes de trabalhar através de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Antes de fazer alguma coisa através da gente, Deus precisa transformar a gente. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, Saulo precisou ser transformado por Deus. Moisés precisou ser transformado por Deus. José precisou ser transformado por Deus. Eu preciso ser transformado por Deus. Você também precisa ser transformado pelo Senhor. Amém? Então, passar por dificuldades nem sempre significa. É bem verdade que muitos dos nossos problemas nós mesmos provocamos. Mas nem sempre. Passar por dificuldade pode significar que nós estamos fora da vontade de Deus. Talvez seja apenas um treinamento. Quando a gente quer ter, por exemplo, boa saúde física, a gente tem que fazer atividade física. E como dói fazer atividade física? Principalmente quem já passou de alguns exemplos, né?
Isso faz bem. Um bom jogador de futebol, que tem um bom resultado em campo, para chegar nisso tem que treinar muito, tem que suar muito, tem que se dedicar muito. Um atleta olímpico, para subir no pódio, para subir na medalha, tem que sofrer muito. Para eu e você fazermos aquilo que Deus quer, para alcançarmos a vitória que Deus tem para nós, temos que passar pelo treinamento, amém? Ninguém chega lá sem suar antes. Terceira lição que nós podemos aprender nesse texto, com essa história de José, é que estar numa posição de aparente desvantagem não é impedimento para ser um instrumento de Deus, e nem pode servir de motivo de covardia diante das situações em que o testemunho da nossa fé se faz necessário. José estava em desvantagem, ele era escravo na casa de Potifar, ele era um preso na cadeia, ele era um ninguém diante de Faraó, mas ele não se preocupou com isso. Ele não falou assim: ah, não, eu não posso fazer nada, eu sou um coitado, eu sou só um escravo, eu não sirvo para nada, por que me ouviriam? Por que me dariam crédito? Por que eu vou abrir a minha boca se eu sou minoria? José era o único hebreu lá naquela situação. Não sei se tinha mais hebreus no Egito, mas na casa do Potifar, por exemplo, ele era o único. Quando a mulher de Potifar vai acusar José, ele fala assim: o meu marido trouxe esse hebreu aqui para escarnecer de mim. Ou seja, está dizendo, só tem ele de hebreu aqui e já veio aqui para zombar da gente, para escarnecer de mim, para me humilhar. Talvez na cadeia fosse o único hebreu também. Estava em desvantagem, estava em minoria, era pequeno, era um escravo só, mas não se acovardou, não deixou de manifestar sua fé quando foi requerido dele isso. Eu e você, irmãos, precisamos, no momento em que a nossa fé for requerida de nós precisamos com coragem manifestar aquilo que nós cremos, amém? O apóstolo Pedro escreveu que todos nós devemos estar prontos a responder a qualquer um que pergunte a razão da esperança que há em nós. Quando estamos em ambientes diferentes desse aqui, não é o ambiente da igreja, não estamos entre os irmãos, e situações se apresentam em que nós precisamos falar da nossa fé. Qual é a nossa atitude? Como temos respondido? Como temos declarado? Como temos falado do nosso Deus? José, na casa de Potifar, ele disse: eu não vou pecar contra Deus. Na cadeia ele disse assim: Deus está falando com você, copeiro, Deus está falando com você, padeiro. Diante do Faraó, ele falou assim: Deus está mostrando para o Senhor o que ele vai fazer. O meu Deus é o Deus que fala, é o Deus que revela, é o Deus santo, é o Deus que requer a santidade dos seus filhos. Não podemos nos acovardar, não podemos usar a desvantagem, não podemos usar o medo de sermos rejeitados como desculpa para não manifestarmos a nossa fé. Ah, pastor, mas vão zombar de mim lá no serviço, lá na faculdade vão me excluir. Hoje na escola bíblica os irmãos disseram assim: nós nos convertemos e não somos mais convidados para algumas coisas. Nós não podemos ter medo dessas coisas, irmãos. Precisamos manifestar a nossa fé com coragem e ousadia, custe o que custar. Porque para nós estarmos aqui hoje, muitos deram a sua vida. Um dos exemplos, Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo era o líder da igreja de Esmirna, e Quadratus, um procônsul romano, procurava prendê-lo, mas ninguém sabia onde Policarpo se escondia, ninguém sabia onde Policarpo vivia, até que alguém delata Policarpo. E aí então Quadratus reúne um regimento de soldados e chega, cerca a casa de Policarpo. Quando abre a porta, sai um senhor de 86 anos. E aí o procônsul romano olha para ele e fala assim: Policarpo, considera a tua idade, nega a Cristo, eu vou embora. Vai dar que você quer. E Policarpo responde: há 86 anos eu sirvo a Cristo, e Cristo nunca me fez mal. Por que eu negaria aqui? E o oficial romano diz assim: eu posso
dar a vida a você, eu posso tirar a sua vida. Ele diz assim: não, você está me ameaçando com fogo que queima por 1 hora só e depois apaga. Não sabe que está indo com fogo que jamais se apagará, então faz o que você tem que fazer, eu não vou negociar. Policarpo foi para a fogueira e morre. Tantos outros morreram, porque não negaram a nossa fé. E hoje a gente não tem coragem de falar de Jesus, por tão pouca coisa. A gente nega Cristo por tão pouca coisa. Mas isso não vai servir de desculpa. Não vai adiantar chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu não falei do Evangelho lá no meu trabalho, porque senão eu ia ser demitido. Não vai servir de desculpa. Senhor, eu não falei do Evangelho para aquela moça, senão ela ia largar de mim. Senhor, eu não falei do Evangelho para aquele rapaz, senão eu ia perder o namorado. Senhor, eu não falei do Evangelho para os meus filhos, porque eu não queria ser rejeitado por eles. Senhor, eu não falei do Evangelho para os meus parentes, porque senão eles iam me chamar de retrógrado. Nada disso servirá de desculpa. Porque não há nada que possa servir de artifício para nós, para sermos covardes diante do desafio de professar a nossa fé. José nos ensina isso. Estava em desvantagem. Ninguém estava vigiando José, ninguém estava cobrando José, não tinha presbítero nenhum no pé dele. E ele manifestou a fé que tinha em Deus, apesar das circunstâncias. E a última lição que nós podemos tirar dessa história, nessa noite, é que a convicção da soberania, da bondade, do amor de Deus é a chave para resolver os conflitos e vencer o rancor e o ressentimento. Como é que eu vou vencer o rancor, o ódio, o ressentimento, a mágoa no meu coração? Reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que Deus está no controle da minha vida. Pastor, mas você não sabe o que fizeram contra mim, não sei. Não sei o que é passar pelo que você passa. Sei que pessoas sofrem violências que são difíceis de esquecer. Eu sei que alguns pecados que cometem contra nós são muito duros e complicados. Eu não sei, por exemplo, o que é ter um filho, uma filha violentada, assassinado, não sei. Não sei o que é ser abusado por alguém, não sei. Mas uma coisa eu sei: que o amor de Deus é maior do que todas essas coisas. E que confiar na soberania do amor de Deus é a única maneira de lidar com a dor e com o ressentimento. Entregar ao Senhor as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos é a única maneira de vencer a mágoa. José nos ensina isso. José fala assim: vocês tentaram fazer mal contra mim, mas a soberania de Deus na nossa vida é maior do que tudo. Ah, pastor, mas para José era fácil fazer isso, já era rei do Egito, já estava por cima da carne seca, já estava com a vida resolvida. Mas ele teve o sentimento de José de sempre. Não ficou falando da mulher de Potifar, não ficou reclamando dos irmãos. Mas no momento que ele vai falar do problema, daquilo que tinha acontecido com ele, ele atribui tudo isso à soberania de Deus. Então, talvez chegar onde você está hoje tenha sido muito duro, muito doloroso, muito difícil. Eu passei por coisas na minha vida que sem elas eu não estaria aqui hoje. Eu passei por problemas que, se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui nesse momento. Coisas não foram tão boas, mas que Deus usou para me levar para mim. Que Deus usou para me moldar, para me trazer ao centro da vontade dele. Então eu não tenho que ficar ressentido, eu não tenho que ficar magoado, eu não tenho que viver amargurado por causa dessas coisas. Eu tenho que glorificar a Deus, porque Deus tem usado todas as coisas para o meu bem. Eu posso dizer para você que Deus está usando todas as coisas para o seu bem. Pastor, mas está tão difícil
Eu não consigo imaginar o quão difícil seja. Só posso orar com você. Só posso, de repente, chorar com você. Mas eu posso te dizer que crer na soberania de Deus é a chave para sair dessa situação, para vencer a dor, para vencer o sofrimento. Deus é soberano, irmãos. Amém? Diante de tudo isso, dessa história e dessas lições, que atitude nós podemos tomar? Nosso desafio hoje. O que eu e você podemos fazer? José recebe o nome de sua mãe do nascimento, aquele que acrescenta e acrescentou. A soberania de Deus foi se manifestando na vida dele e ele acrescentou bênçãos à sua geração. Através dele, Israel se tornou um grande povo. Na minha e na tua vida, o que pode ser feito hoje, antes de sairmos daqui, para que a gente seja também pessoas que acrescentam bênçãos à nossa própria história, a história dessa igreja, a história da nossa família? O que a gente pode mudar hoje? Que chave que precisa ser virada aí no nosso coração? Que atitudes nós podemos tomar hoje? Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história. Você e Deus conhece. Eu só posso dizer que você não nasceu por acaso. Você não é um acidente de percurso. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E só está vivo até hoje porque Deus manteve você vivo. E se Deus te manteve vivo até hoje, é porque Ele tem um propósito para a vida. E todas as dificuldades, todas as Deus está usando para o seu próprio bem. E que atitude nós podemos tomar hoje para sermos mais acrescentadores, para acrescentarmos mais bênçãos à nossa história, a história da nossa vida e a história da nossa família? Eu quero concluir olhando para Jesus e convidando você também a olhar para Jesus. Que como nosso Salvador, Ele não foi apenas um José, embora José seja um tipo de Cristo no Antigo Testamento, alguém que aponta para Cristo na Antiga Aliança. Mas Jesus, o nosso Salvador, Ele não veio apenas para acrescentar, mas Ele veio para transformar um mundo sem esperança em um lugar onde a justiça e a salvação do pecado se tornam possíveis pela fé em seu nome. Jesus veio para transformar a nossa história. Ele também enfrentou tentações, também foi rejeitado e também sofreu, mas Ele nos garante o perdão e nos dá a vida eterna. Ele enfrentou tudo isso, sofreu tudo isso para nos garantir o perdão e a vida eterna. Ele perdoou até aqueles que crucificaram. Ele venceu a morte, ele subiu ao céu e prometeu vir nos buscar. E enquanto nós aguardamos a sua vinda, temos o Espírito Santo para nos santificar, para nos aperfeiçoar e nos ajudar a sermos bênção na nossa geração, nessa nossa trajetória de propagar o reino de Deus. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus, por causa de Jesus, e temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então não teremos desculpas para passarmos essa vida de forma infrutífera, amargurada, rancorosa, ressentida, sem fazer a vontade de Deus, sem ser bênção na nossa geração. Não temos desculpa. Porque mais do que José, nós temos Jesus. Porque mais do que uma capacidade de se destacar na sua geração, nós temos o Espírito Santo, que nos aperfeiçoa, que nos ajuda e que nos faz ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Amém? Nós só precisamos deixar que Ele transforme o nosso coração. Nos pé em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Essa palavra hoje está nos desafiando. Talvez haja pessoas aqui ou nos acompanhando à distância que estão amarguradas, ressentidas, magoadas, não oram mais, não tem mais alegria do Evangelho, não desfrutam mais de Deus, são cristãos, mas
A vida cristã não tem graça, se tornou apenas um protocolo religioso. Talvez haja pessoas aqui ou longe daqui que está vivendo por viver uma vida sem sentido, sem alegria, uma vida que não está acrescentando nada. Talvez esteja só esperando essa vida acabar. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus é soberano e ama você. E Deus tem o Espírito Santo sempre derramado nos nossos corações para nos ajudar nas nossas fraquezas e no nosso sofrimento. E não aceitará desculpas, não aceitará subterfúgios como justificativa para não sermos produtivos no reino de Deus. Lembremos da parábola da figueira, ou do acontecido, do milagre que Jesus fez diante da figueira. Uma figueira sem fruto, que secou de um dia para o outro, porque não fazia sentido estar viva. Na parábola da figueira, a figueira estava improdutiva no meio de uma vinha, e o dono da vinha disse assim: arranca essa figueira, porque está ocupando inutilmente o solo. Mas aí o vinhateiro falou assim: não, deixa eu cuidar dela mais um pouco, vamos dar mais uma chance. Talvez você e eu sejamos a figueira que o Senhor está dando mais uma chance hoje. Talvez o tempo de ocupar inutilmente a terra tenha passado, tenha terminado para mim e para você hoje. Talvez chegou o dia, talvez tenha chegado o dia hoje de a gente parar de dar desculpa. Porque é o trabalho, é o filho, é o marido, é os pais, são as mães, é a família, é o mundo, é a fraqueza, é a tristeza. Creia na soberania de Deus. Entregue sua vida toda nas mãos dele. Em nome de Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor hoje. Reconheça que não importa quão difícil tenha sido chegar até aqui, você chegou. E foi o Senhor que trouxe você. Não importa quanta coisa você tenha tido que passar para estar aqui hoje, você veio. Não importa quanto sofrimento você tenha passado para estar nos assistindo à distância, você está nesse lugar agora. E foi Deus que te trouxe até aqui. Então reconheça a soberania do Senhor. Entregue seu coração a Ele. Viva para Ele. Desfrute dele. Agradeça a Ele. Derrame sua vida na presença dele. Entregue a mágoa, o rancor, o ódio. Entregue a frustração, o sofrimento. Entregue as derrotas, as tribulações. Deixe tudo nas mãos do Senhor. O profeta Isaías, quando vê a imagem, vê a manifestação de Deus, ele diz: ai de mim, agora eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, onde eu moro também todo mundo é assim, e agora eu vi Deus e eu vou morrer. Então o anjo vai, purifica os lábios de Isaías e fala assim: muito bem, Isaías, que desculpa que você vai dar agora? E o Senhor fala: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías fala assim: não, agora não tem mais desculpa, agora eu vou. Que seja hoje o dia que o Espírito Santo venha com esse fogo e queime tudo isso que está nos atrapalhando, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, que o fogo do Espírito Santo queime agora as mágoas do passado, queime agora os rancores, o ódio, a frustração, e que todos nós possamos, tendo nossos lábios purificados, nossa iniquidade tirada, dizermos: Senhor, eis-nos aqui. Nos submetemos à tua vontade, faça de nós aquilo que o Senhor quer que sejamos.